Nós estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês e preparamos mais uma vez um conteúdo excepcional para esse nosso momento saudável. Nós estamos enfrentando muitos desafios. Nós estamos saindo da pandemia e estamos vendo agora uma crise global instalada no mundo, com os problemas aí advindos da guerra lá no leste europeu, e o impacto que isso está provocando na economia e o excesso de notícias negativas que são distribuídas, infelizmente, na mídia. A mídia, por natureza, tem um princípio: eles têm que conseguir pessoas que paguem os anúncios, e a melhor forma disso ser bem-sucedido é conquistar a atenção das pessoas. E o que mais conquista a atenção das pessoas são notícias trágicas, notícias negativas. E a gente tem que se proteger disso. Nós vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouco sobre uma estratégia de filosofia antiga que pode nos ajudar a nos proteger a nossa mente e ajudar a proteger o nosso nível de energia. Eu vou, então, agora aqui compartilhar com vocês a minha apresentação. E essa filosofia, eu tenho profunda admiração e alguma leitura já há algum tempo que eu cultivo esse hábito, sobre o estoicismo, que é uma escola de filosofia prática que ensina como você ter uma boa vida e focar naquilo que é possível controlar. Seus praticantes prezam por manter a mente calma e racional, independentemente do que aconteça. Então, tem um dos grandes filósofos estoicos, que foi imperador de Roma, chamado Marco Aurélio, e ele diz o seguinte: você tem o poder sobre a sua mente, mesmo quando não tem sobre os fatos externos. Compreenda essa lição e você encontrará toda a força de que precisa. Então, que tipo de controle nós temos? Nós temos controle sobre 4 pontos fundamentais. Nós temos controle sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso esforço e sobre a nossa energia. A aula de hoje vai falar exatamente sobre esse último ponto: a importância de você conquistar e manter a energia para você conquistar as coisas que são valiosas para a sua vida. A Gélia, na introdução, ela mencionou o texto do Jim Kwik, que é um brain coach conhecido internacionalmente, ou seja, um coach de performance mental, e ele diz exatamente isso. Se você tem um propósito claro, estabelecer uma meta para conquistar algo valioso na sua vida, nem sempre isso garante a motivação necessária, sustentável e ilimitada para a realização. No seu livro, que foi lançado recentemente no nosso idioma no Brasil, Sem Limites, aprimore seu cérebro, aprenda mais rápido e descubra uma vida excepcional, ele diz: mesmo que você tenha um plano de ação definido, a fadiga, o cansaço, poderá impedi-lo de alcançar seus objetivos. Que significa que a vitalidade, tanto física quanto mental, e graças a Deus isso está tudo conectado, será essencial para guiar as ações e possibilitar o atingimento da sua meta. No começo desse ano, eu tive o privilégio de participar de uma imersão de 5 dias com esse que é considerado um dos mais importantes coaches de alta performance do mundo, Tony Robbins. Acredito que a maioria de vocês já ouviu falar e já deve ter lido algum livro dele. Ele fala o seguinte: a chave número 1 para o sucesso é você construir e manter seu nível de energia. Se nós queremos ter a qualidade de vida que merecemos, temos que nos treinar para sermos ricos em energia. Energia é tudo, ele fala. Baixa energia significa baixo desempenho. Alta energia significa exatamente o contrário. Alta performance, alto desempenho. Então, o segredo que nós vamos compartilhar com vocês esta noite está resumido nesta frase: grandes realizações e resultados extraordinários requerem muita energia. É fundamental aprender a conquistá-la e mantê-la. Então, vamos começar agora com as 10 estratégias simples para você aumentar naturalmente seus níveis de energia. A primeira, começar pelo sono. Durma bem e melhor. Se você costuma se sentir cansado ao longo do dia, pode precisar de um sono mais reparador, um sono de melhor qualidade. Então, programe-se para ir para a cama mais cedo e reduza o tempo de tela antes de dormir. Eu queria compartilhar com vocês algumas novidades que eu tive acesso em estudos recentes.
Este livro é um livro antigo, raro, o título dele é exatamente esse, A Filosofia do Sono. Há cerca de 2 séculos, o médico escocês Robert McNish, ele dizia o seguinte: ele acreditava que o principal objetivo do sono era você restaurar a força que você gastava durante a vigília, ou seja, o estado acordado, o estado de consciência, dando descanso aos músculos e renovando a mente pelo repouso que ele proporciona ao cérebro. Era quase uma definição filosófica. O interessante é que esse artigo científico, que data do ano de 2002, portanto, 20 anos atrás, eles ainda não sabiam qual era o real propósito do sono. Os cientistas, nessa época, ainda admitiam prontamente que não entendiam o propósito fundamental do sono. Então, é muito recente as pesquisas que esclarecem quais são os pontos mais importantes, por que a gente realmente tem necessidade de dormir. E aqui eu queria compartilhar com vocês alguns princípios da neurobiologia para que vocês cheguem à conclusão junto comigo. Os processos metabólicos, de uma maneira geral, e celulares, que mantêm o nosso organismo vivo, não são perfeitamente eficientes. Eles produzem resíduos. Quando você extrai energia do que você come, principalmente dos nutrientes combustíveis, a oxidação desses nutrientes para a produção de energia não se dá com eficácia total. Então, ocorre a liberação de resíduos tóxicos. Felizmente, o nosso corpo está equipado com um tipo de sistema de gerenciamento e limpeza desses resíduos, chamado sistema circulatório linfático. Sabemos que o sistema linfático existe desde o final dos anos de 1700, mas até muito recentemente os especialistas não conseguiam localizar um sistema equivalente no cérebro humano. Então, pesquisas muito recentes, de uma década para cá, estabeleceram uma nova base para a limpeza de resíduos no cérebro. Quando um grupo de pesquisadores, principalmente no Centro Médico da Universidade de Rochester, em Nova York, descobriu esse sistema de limpeza, que era anteriormente desconhecido, eles deram o nome de sistema glinfático. Por que esse nome? Porque no nosso cérebro nós não temos apenas neurônios, temos as células da glia, ou neuróglia, que dão suporte ao funcionamento dos neurônios. Então, a complexidade das funções cerebrais se dá graças ao trabalho conjunto dos neurônios com as células da glia. Por isso, esse nome do sistema linfático do nosso cérebro ser batizado com o nome de sistema glinfático. E eles mostraram como ele ajudou a coletar resíduos celulares que se acumulam no cérebro durante a vigília, durante o momento que nós estamos acordados, durante o dia, e fazer essa limpeza no nosso sistema nervoso central, principalmente durante o sono. Então, estar acordado causa acúmulo de subprodutos celulares e outros lixos neurológicos. Então, um dos principais objetivos do sono, ao que parece, pelas pesquisas mais recentes, é dar ao sistema linfático do cérebro a oportunidade de livrar-se desse lixo. Então, a depuração inadequada de resíduos, quando você não tem um sono correto, um sono de qualidade, explica a conexão entre esse sono ruim e as dores de cabeça crônicas, as enxaquecas, a fadiga e muitas doenças neurológicas. Uma outra função do sono profundo é a produção do hormônio pela glândula pineal, que fica na base posterior do nosso cérebro, que a partir do triptofano que nós ingerimos pela nossa dieta, um aminoácido que vem pelas proteínas que nós consumimos, ele é convertido em melatonina, que é um hormônio poderoso que tem várias funções já estabelecidas pela ciência. É um poderoso antioxidante, estimula a produção do hormônio do crescimento, portanto, diminui a concentração de gordura corpórea e aumenta a síntese de proteína muscular. Daí a importância do sono de qualidade para você fechar a equação da construção muscular, juntamente com o exercício físico e a boa nutrição. Tem ação neuroprotetora, melhora a nossa imunidade e retarda o envelhecimento. Então, se a gente puder resumir a importância do sono, tem a ver com a ação da melatonina e com a ação do sistema linfático. A segunda dica é aprenda a gerenciar o estresse. Altos níveis de estresse podem fazer você se sentir simplesmente esgotado. Então, encontrar maneiras de minimizar o estresse relacionado ao estilo de vida
pode ajudar você a manter seus níveis adequados de energia. Temos aqui um fato médico. Muita atenção para esse ponto. Todo mundo pensa em estresse como algo negativo, a ser eliminado. Não é possível. E não há nada inerentemente negativo no lado fisiológico do estresse. Qual é a grande importância do estresse? É uma ferramenta que nos acompanha desde a origem da espécie. Nos ajudou, a natureza nos presenteou para preservar a nossa vida por milhares de anos de evolução. Então, dessa forma, um pouco de estresse é sempre salutar, principalmente para o nosso foco e performance. Mas quando ele se torna crônico, quando você não desliga, e principalmente as fontes de estresse que são mentais, preocupações, interpretações equivocadas dos fatos que estão acontecendo, mentalidade negativa pode trazer sérios problemas para a nossa saúde. É mais ou menos, o processo é análogo ao conceito de supercompensação do treinamento físico. Como assim? Quando nós fazemos exercícios físicos com pesos, nós quebramos o tecido muscular na sua intimidade celular e adicionamos tensão ao nosso organismo. Então, o fortalecimento muscular vai acontecer mais tarde, durante o processo de recuperação, quando você, depois do exercício, fornece nutrição adequada e depois o sono reparador para a construção da massa magra. Nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, nós temos uma demonstração do que ocorre durante o treino, durante a recuperação e depois a performance da estrutura muscular, que vai ficando cada vez mais adequada e o desempenho cada vez melhor. Algo parecido com isso ocorre em relação ao estresse. Mas veja aqui, quando nós não nos recuperamos adequadamente depois de um episódio de estresse, nós continuamos sob seus efeitos, e isso pode resultar no famoso estresse crônico. E o estresse crônico tem vários efeitos colaterais sobre a nossa saúde, sobre os nossos níveis de energia, sobre a nossa imunidade. Então, eu queria começar a dar dicas aqui bem práticas. Primeiro, o poder de gerenciar o estresse lançando mão dos treinos, do exercício físico, como uma das principais ferramentas para você conseguir minimizar os efeitos negativos. Então, o estresse, ele despeja adrenalina e cortisol em alta concentração na sua corrente sanguínea, e os exercícios físicos despejam, entre aspas, neurotransmissores que têm ação protetora, como a dopamina, serotonina e as endorfinas. E dessa maneira, a gente consegue ter um melhor equilíbrio na balança do nosso corpo humano. Duas outras dicas importantes aqui que eu gostaria de enfatizar. Fazer exercício em contato com a natureza e em contato com o sol. Tem efeitos múltiplos para nos beneficiar na gestão do estresse. E também a prática regular de respiração controlada e meditação. A ciência moderna tem comprovado que isso tem efeitos maravilhosos na nossa saúde de uma maneira geral e também na nossa eficácia na gestão do estresse. Recentemente, na revista da Harvard Medical School, sobre psicologia positiva, eles publicaram o poder do sorriso. Ou seja, eles dizem o seguinte: o sorriso é bom para a alma, mas também é ótimo para a saúde, incluindo sua saúde cardiovascular, saúde respiratória e controle do estresse. E uma das melhores dicas aqui em relação ao sorriso é você estar perto de gente que você quer bem e que é divertida. Então, uma outra forma bem interessante da gente gerenciar melhor o nosso estresse. A dica final é que a ciência mais avançada nos revela que o estresse pode nos tornar mais fortes, espertos e bem-sucedidos, porque ele pode ajudar você a aprender mais, a amadurecer e pode até inspirar coragem e compaixão, segundo as pesquisas de uma grande cientista chamada Kelly McGonigal, PhD da Universidade de Stanford, que publicou esse livro que sempre que eu menciono esse tema, eu gosto de compartilhar com os meus alunos. O lado bom do estresse. É até curioso o título. Entenda por que o estresse pode ser bom para você e como aproveitá-lo. E tem outra dica também. Assistir a aula dela no TED, que tem esse título: Como tornar o estresse seu amigo. E aqui eu quero passar para a próxima sacada em relação a você manter seus níveis de energia elevados. Movimente-se mais. Se você vive um estilo de vida sedentário e se sente indisposto, praticar exercícios regulares, todo mundo aqui sente isso. Quando você pratica no mesmo dia, sua autoestima e sua disposição vão lá para cima.
Então, caminhar, correr, andar de bicicleta, praticar exercício na academia, o que seja que você faça com regularidade, pode aumentar seus níveis de energia e trazer inúmeros benefícios. Em outras aulas, já compartilhei com vocês o papel do nosso músculo como uma das mais importantes e a maior glândula endócrina. Isso também é pesquisa muito recente, data da última década, na pesquisa em biologia e medicina, e fala que quando você pratica exercícios regularmente, você faz com que os músculos liberem substâncias que são chamadas genericamente de miocinas, que caem na corrente sanguínea, se espalham pelo corpo inteiro e têm ação em vários tecidos, como vocês podem apreciar aqui na imagem. Estamos vendo aqui os ossos, as glândulas mamárias, o pâncreas, o intestino, o fígado, as células de gordura e também o cérebro. Então, existem evidências esmagadoras de que o exercício ao longo da vida está associado a um maior período de saúde, retardando o aparecimento de 40 condições de doenças crônico-degenerativas, que têm a ver com estilo de vida e, portanto, podem ser corrigidas com a prática regular de exercícios físicos. E uma pesquisa na Escandinávia, que foi realizada relativamente recente, falando sobre os altos níveis de fadiga relacionados ao trabalho, mostrou que os funcionários que participaram da pesquisa participaram de um programa de exercício de 6 semanas e melhoraram substancialmente os seguintes fatores. Primeiro, exaustão emocional, fadiga geral, melhorar a qualidade do sono, melhorar a função cognitiva e aumentar a produtividade no trabalho, que mostra os efeitos dessas miocinas e desses neurotransmissores que são produzidos sob estímulo do exercício. A neurociência do exercício, ela confirma que está associada à liberação de neurotransmissores e fatores neurotróficos que promovem novas conexões neuronais, melhorando o nosso estado de humor, elevando a nossa autoestima e reduzindo os sintomas de depressão. Então, tem várias funções que você pode lançar mão desse que nós chamamos de um dos principais hábitos angulares, que é aquele hábito que você desenvolve e ele impacta várias áreas da sua vida positivamente. E a dica final, nesse tópico do exercício, é procure um parceiro, procure fazer exercício acompanhado de um amigo, do cônjuge ou de uma equipe de pessoas que possam te estimular e que você possa curtir e não fazer por obrigação apenas. Quarta chave, se você ainda fuma, considere parar. Amigos, isso aqui é um assunto muito sério. Fumar pode reduzir a eficiência dos seus pulmões, isso não é novidade para ninguém, mas também do seu sistema circulatório e fazer você se sentir cansado. E parar de fumar, portanto, é um ótimo, tanto para os seus níveis de energia, quanto para a sua saúde em geral. O que nós podemos falar aqui sobre os aspectos do tabagismo em relação ao tema da nossa aula? É que, além dos problemas de saúde sérios que o tabagismo pode provocar, as toxinas e o alcatrão também reduzem a eficiência da troca gasosa que ocorre nos seus pulmões. Consequentemente, isso vai reduzir a quantidade de oxigênio que será fornecida aos seus tecidos, fazendo com que você diminua a sua performance e sinta-se cada vez mais cansado. Eu queria explicar isso de uma maneira um pouco mais detalhada. Acompanhe esse slide que eu preparei para esta aula, explicando um dos pontos mais graves da fumaça do cigarro. E isso tanto ocorre no fumante ativo quanto no fumante passivo, que convive com o fumante. Um dos gases mais letais que tem dentro da fumaça do cigarro chama-se monóxido de carbono. Quando ele invade a sua circulação, através da troca gasosa que ocorre nos pulmões, ele se combina com a hemoglobina, que tem uma afinidade muito grande por ele, e forma um composto estável chamado carboxihemoglobina. E esse composto não se desfaz mais. Então, a hemoglobina que se associa com o monóxido de carbono da fumaça do cigarro, ela está perdida. E é essa hemoglobina, a proteína especial que tem dentro dos nossos eritrócitos, ou seja, dos nossos glóbulos vermelhos, ou hemácias, conforme seja o nome que você conhece, que responde pelo transporte do oxigênio para os tecidos, para fornecer energia, melhor, fornecer a chave que vai extrair a energia do que você come, e de lá trazer o gás carbônico, que é um resíduo da respiração celular,
o resíduo dessa extração de energia dos alimentos que ocorre na intimidade das células, de volta para os pulmões para ser devolvido para a atmosfera, para o meio ambiente. Então, quando você fuma, você inutiliza esse sistema de transporte. Uma das principais consequências do fumo, portanto, é isso aqui. Vocês estão vendo, ó, a hemoglobina transporta oxigênio e dióxido de carbono. O monóxido de carbono liga-se fortemente com a hemoglobina e tanto o oxigênio quanto o dióxido de carbono não podem mais ser transportados. Na intimidade das células, quem vai sofrer com isso são as mitocôndrias, que são as organelas responsáveis como central de energia das células vivas. Então, você produz cada vez menos energia a partir dos alimentos que você ingere. Mas não para por aí, meus amigos. Recentemente, eu li um relatório no Instituto Nacional do Câncer, e eles afirmam que a fumaça do tabaco contém mais de 7.000 compostos e substâncias químicas estranhas, sendo que cerca de 70 desses xenobióticos, ou seja, dessas substâncias que não fazem parte da nossa composição bioquímica, provocam mais de 20 tipos diferentes de cânceres. Então, se você fuma regularmente, parar de fumar pode estar associado a inúmeros benefícios para a tua saúde, incluindo o aumento dos níveis de energia. Então, aqui também no relatório do INCA, tem aqui uma sequência que eu gostaria de ler para vocês, que está muito interessante. Olha o que acontece quando você decide parar de fumar. Após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Após 2 horas, não há mais nicotina circulando no sangue. Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. De 14 a 24 horas, os pulmões voltam a funcionar melhor. Após 2 dias, o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar degusta melhor a comida. Após 3 semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora. Após 1 ano, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade. E após 1 década, o risco de sofrer infarto será igual ao das pessoas que nunca fumaram. Então, vale todo o esforço abandonar esse vício. Agora, no próximo dia 31 de maio, vai ter uma campanha, e essa a mídia que vai ser divulgada. Fumar faz você perder o fôlego. Não deixe o tabaco tirar seu fôlego. Escolha a saúde, não o tabaco. Quinta chave: reduza o consumo de bebidas alcoólicas. O álcool pode fazer você se sentir sonolento, mas também pode interferir na qualidade do seu sono. Vamos lembrar que o nosso foco aqui é conquistar e manter os níveis elevados de energia. Se você bebe regularmente, limitar a quantidade de álcool que você consome pode ajudar a aumentar seus níveis de energia. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui primeiro, de uma maneira geral, os efeitos do álcool no corpo. Ou você beber demais em uma única ocasião ou ao longo prazo pode prejudicar seriamente a sua saúde. Então, você está vendo aqui efeitos no cérebro, efeitos no coração, efeitos no sistema respiratório, sistema digestório, sistema excretor e sistema músculo-esquelético. Nada escapa do efeito deletério do álcool em excesso. Então, como é que a gente pode ter mais informação aqui prática para que você possa inserir um pouco de consumo de bebida alcoólica, se você gosta, sem prejudicar o teu programa de estilo de vida ativo e saudável e sem comprometer a tua saúde? Então, existe um padrão, que é uma medida em gramas de álcool, seja qual for a bebida. E esse padrão é uma referência do Ministério da Saúde de todos os países do mundo. Varia um pouco a gramatura de país para país. Eu quero falar sobre o Brasil e a referência vem da Anvisa. Então, a referência para a moderação no consumo de álcool em todo o mundo existe, e no caso do Brasil, são 10 gramas de álcool para estabelecer uma dose padrão. Que dose padrão é essa? Vamos pegar aqui 3 exemplos de bebidas. Quando um adulto saudável opta por beber cerveja, um copo de 330 ml de cerveja, com um teor alcoólico entre 4% e 6%, tem essa quantidade de álcool. Ou uma taça de 100 ml de vinho, com um teor de 12%, tem a mesma quantidade. Ou uma dose de destilado, por exemplo, uma dose de uísque, de 30 ml, que chega a um teor alcoólico de 40%, também tem essa mesma unidade padrão. Então, o que significa a moderação? A Organização Mundial da Saúde, no passado, estabeleceu os seguintes parâmetros para o consumo moderado de álcool, de modo a reduzir os danos na saúde. O consumo diário de 1 a 2 doses padrão,
uma para a mulher e 2 para os homens, intervalos de no mínimo 2 dias sem contato com álcool, e lembrar que uma dose padrão de 10 gramas significa 10 gramas de álcool puro, que nós já vimos aí as referências nos diversos tipos de bebida. Então, vamos usar o bom senso e vamos usar essa informação a nosso favor. Sexta chave: adote uma alimentação nutritiva. Seguir uma dieta saudável pode beneficiar a sua saúde e seus níveis de energia, e eu acredito que isso não é novidade para ninguém. O que eu quero aqui é inspirar vocês e dar algumas dicas interessantes. Comer regularmente, primeiro, e garantir que você esteja comendo macro e micronutrientes o suficiente também pode ajudar a aumentar seus níveis de energia. Primeira dica é: inspire-se na dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea hoje ela é considerada pela ciência moderna como o padrão alimentar mais saudável do mundo. Então, por favor, inclua nas suas pesquisas saber mais e, principalmente, colocar em prática as dicas desse padrão de alimentação que é muito comum na região do Mediterrâneo, na Europa, e que foi pesquisado extensamente pela ciência e que hoje é considerado o melhor padrão alimentar, em termos de saúde e bem-estar e longevidade. Agora, quais são os alertas? Alimentos ultraprocessados e os resultados na saúde. Comer regularmente alimentos ultraprocessados ricos em açúcar, gordura e sal podem afetar negativamente seus níveis de energia e a sua saúde de uma maneira geral. Saltar o café da manhã pode afetar não só o seu humor, mas também provocar quedas de energia durante vários momentos do dia, principalmente no meio da manhã. E a conexão que existe entre saltar o café da manhã com o sono. Então, vamos lá. Pular o café da manhã está relacionado a piores estados de humor e queda de energia no meio da manhã, e essa associação é independente do sono da noite anterior, embora uma combinação de sono ruim e pular o café da manhã tenha sido associada a uma pior situação. Essa pesquisa que foi publicada sobre neuropsiquiatria, é muito interessante aqui a dica. Seu cérebro trabalha duro 24 horas por dia. As pessoas pensam que o cérebro para durante o sono. Não. 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo quando você está dormindo. Isso significa que ele requer um suprimento constante de combustível. E como você passa entre a última refeição da noite e a próxima na manhã do dia seguinte, cerca de 8 a 10 horas entre essas refeições, isso explica por que o café da manhã saudável é a refeição mais importante do dia, para que você forneça esse combustível que foi utilizado durante o sono e que é fundamental que você reponha na primeira refeição do dia seguinte. Agora, outro ponto: a qualidade do combustível que você ingere afeta diretamente tanto a estrutura como a função do seu cérebro. Em última análise, seu humor e a sua disposição. Essa pesquisadora que publica regularmente na Harvard Medical School, ela diz o seguinte: a semelhança com um carro de alto desempenho. O cérebro funciona melhor quando recebe combustível premium. Então, comer alimentos de altíssima qualidade que contenham aminoácidos essenciais, contenham ômega 3, vitaminas e minerais, portanto, micronutrientes e antioxidantes, tanto nutre o cérebro como protege do estresse oxidativo, que é a quantidade imensa de radicais livres que é liberada no cérebro durante o seu funcionamento, porque o cérebro é um dos maiores consumidores de oxigênio do nosso corpo. E nós já falamos lá no começo que a eficácia do oxigênio nas nossas células não é 100%, sempre há produção de resíduos. Então, quando você tem na sua alimentação antioxidantes, você está investindo também na proteção do seu cérebro. E aqui nós estamos falando do nosso carro-chefe, né? O nosso Fórmula 1, o Shake Herbalife Nutrition, que proporciona para a gente o melhor combustível premium, tanto para a sua mente como para o seu corpo. Sobretudo, começando o dia da melhor forma, tomando o seu shake no café da manhã. Adorei essa frase. Veja, quando você fornece ao seu corpo o melhor combustível possível, você tem mais energia, torna-se mais forte e pensa mais rapidamente. Essa frase eu traduzi da Michelle Obama.
Sétima chave, limite o açúcar adicionado. Então, tem nenhuma novidade aqui nesse primeiro slide. Comer excesso de alimentos ricos em açúcar pode levar a doenças crônicas, incluindo obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardíacas e câncer. Considere, portanto, minimizar a sua ingestão e se concentrar em comer alimentos integrais. Todo mundo sabe que essas doenças que são provocadas pelo consumo excessivo de açúcar podem comprometer severamente seus níveis de energia e disposição. E as bebidas açucaradas, como refrigerantes, sucos de fruta em garrafa ou em caixas e chás adoçados, são a principal fonte de adição de açúcar na dieta, tanto de adultos como de adolescentes e crianças. Então, vale a pena a gente usar o bom senso. E eu queria mostrar para vocês aqui agora uma tradução que fiz de um artigo científico de uma revista francesa, que diz o seguinte: o efeito do consumo excessivo de açúcar nos nossos níveis de energia. Então, eu vou mostrar aqui já a tradução. Tudo começa aqui em cima. Consumo de açúcar excessivo aumenta o nível de açúcar no sangue, provoca hiperglicemia. Aumento da secreção de insulina é a consequência. A insulina converte esse excesso de açúcar em gordura e provoca queda abrupta da taxa de açúcar no sangue, provocando hipoglicemia. Isso provoca no cérebro uma baixa energia e mudanças de humor, criando desejo por mais açúcar. Esse é o ciclo vicioso do açúcar. Como é que nós rompemos isso aqui? Diminuindo a quantidade e selecionando melhor a qualidade. Eu quero compartilhar com vocês agora aqui 4 dicas para reduzir o consumo de açúcar. Então, primeiro, aumentar o consumo de proteínas e fibras na sua alimentação e também na sua suplementação. Aumentar o consumo de micronutrientes. Essas proteínas vão aumentar o seu nível de satisfação e, portanto, você vai ter menos vontade de comer açúcar. Algumas dessas proteínas têm aminoácidos que se convertem em neurotransmissores que diminuem a compulsão por excesso de carboidratos, sobretudo carboidratos refinados. As fibras, elas tanto diminuem a entrada do carboidrato refinado, de açúcar, no seu sistema circulatório, como tem efeito secundário, servindo de base de nutrição para a sua microbiota intestinal. Ou seja, as bactérias benéficas do nosso intestino, quando recebem fibras solúveis, elas produzem substâncias que são chamadas de pós-bióticos, que entram na nossa corrente sanguínea e chegam até o nosso cérebro, afetando o nosso comportamento. Então, as fibras também são extremamente benéficas por esses aspectos. Quando você ingere micronutrientes, você combate a fome oculta, vitaminas e minerais. E essa fome oculta, muitas vezes, está por trás da ânsia de consumir excesso de carboidratos refinados, de açúcar adicionado. Exercício físico, junto com essas 2 estratégias anteriores, potencializa a produção dos neurotransmissores que nos deixam mais no controle. E você pode, aqui, por última dica, ter opções mais saudáveis, como o consumo de barras de proteína, que são extremamente saborosas. No nosso portfólio, nós temos 4 opções que você pode conversar com o seu consultor para experimentá-las, e eu tenho certeza que uma vez que você experimente, você vai incluir no seu programa nutricional e vai ter vantagens adicionais no controle do consumo de açúcar refinado adicionado. 8ª dica e estratégia: mantenha-se bem hidratado. Por que isso é importante para manter o nosso nível de energia em alta? Porque a desidratação pode fazer você se sentir cansado. Faça um esforço consciente para beber água suficiente ao longo do dia e não dependa só da sua sede, tá? Especialmente durante o exercício e se você for mais velho. Por quê? Porque você não vai contar com a sede para você se hidratar, porque você já vai estar com a desidratação ocorrendo e prejudicando o funcionamento das suas células. Beba água independente de sentir sede. Mantenha-se hidratado regularmente. Nosso cérebro é composto de cerca de 85% de água. E, por isso, ele pode ser sensível a pequenas mudanças na sua hidratação. Olha só que informação importante essa. Apenas 2% de perda de água pode causar redução de memória
enfraquecimento de outras funções cognitivas, como a concentração, a atenção, a aprendizagem, velocidade de processamento de informações e também seu nível de disposição. Como eu faço, então, para manter uma boa hidratação? Tem uma dica aqui boa. O Instituto de Medicina da Academia Nacional de Ciências, nos Estados Unidos, eles recomendam que, em média, 80% da ingestão total de água seja de água potável e bebidas. Bebidas não açucaradas e bebidas não alcoólicas. Vamos já falar que bebidas são essas. Enquanto que os 20% restantes poderá e deve vir dos alimentos, sobretudo alimentos vegetais, que são mais ricos em água. Então, esse quadro aqui ele é bem didático. Hidrate-se, 80% com água e chás e 20% com alimentos ricos em água. Nona e penúltima dica. Adicione estimulantes naturais à sua hidratação. Então, associado à hidratação diária, você pode adicionar esses estimulantes naturais para aumentar seu nível de disposição, seu nível de foco e energia. Quais são esses estimulantes naturais e que tipo de produtos nós temos no nosso portfólio que você pode adotar no seu programa de estilo de vida ativo e saudável com esse propósito? O primeiro produto chama-se Herbal Concentrate, cujo ingrediente principal é o chá verde, a Camellia sinensis. E os princípios ativos que se destacam é o epigalocatequina galato, que é o EGCG, que é um dos mais poderosos antioxidantes que são conhecidos pela pesquisa científica, a cafeína, que está presente naturalmente no chá, e também a teanina, que é um aminoácido que não entra na composição das proteínas, mas que tem um efeito calmante sobre o nosso cérebro. Então, qual é o benefício de você beber regularmente o chá? É que ele te dá um impulso, mas mantém isso sem o pico de subida e queda que acontece com outras bebidas energéticas, devido a essa combinação da cafeína com a teanina e a proteção antioxidante do EGCG. Um outro produto que nós temos no nosso portfólio de chás é a base de guaraná da Amazônia, é chamado de NRG, que além de ter também alcaloides estimulantes, como a cafeína, tem também propriedades antioxidantes muito estudadas que têm duplo impacto. Tanto protege diretamente as células contra os radicais livres, como estimula as defesas naturais das células a produzir os seus próprios antioxidantes internos. Então, a bebida que pode trazer muito benefício para a nossa saúde, além de manter o nosso nível de energia lá em cima. E aqui a novidade que foi lançada recentemente no Brasil. Nós esperávamos por este produto já há quase 18 anos, assistimos o seu lançamento mundial no primeiro semestre de 2005, lá nos Estados Unidos, em Atlanta, e é o Liftoff. Ele é destaque na capa da última edição do nosso catálogo de produtos, que eu recomendo que você solicite ao seu consultor, se você ainda não teve acesso, tanto a versão online quanto a versão impressa, você pode ter esse privilégio de conhecer mais sobre o produto e também se beneficiar das dicas adicionais que estão presentes nesse catálogo. Sempre tem aí um conteúdo valioso. Agora, um pouco mais sobre este produto, o Liftoff, que significa simplesmente decolar. Ele tem uma exclusiva mistura, um blend de taurina com cafeína, portanto, ele promove uma sensação de energia, de disposição, funciona como um estimulante diário, ideal como estratégia pré-treino, promove mais foco, promove concentração. Então, você pode usar também, não só no pré-treino, mas em momentos em que você, no seu trabalho e nos seus estudos, você necessita de mais foco e concentração. E você pode também usar na diversão, para a noite, com mais disposição. E ele, por ter na composição a cafeína, ele tem uma atividade termogênica. Ele auxilia no metabolismo energético. Mas não para por aí. Tem uma composição de micronutrientes, principalmente vitaminas do complexo B e vitamina C. E essas vitaminas do complexo B atuam no interior da mitocôndria, aumentando a eficácia na extração de energia e liberação dessa energia. Portanto, favorece um programa de emagrecimento
saudável. Falando um pouquinho mais sobre esses dois ingredientes, a cafeína, que já é bem conhecida, já falamos bastante sobre ela aqui em outros treinamentos, ela não é exclusiva desse produto, ela está presente no chá, está presente no café, está presente até no cacau, tem efeito estimulante do sistema nervoso central, aumenta temporariamente o metabolismo pelo seu efeito termogênico, que eu já me referi, contribui para o aumento do estado de alerta, foco, e te ajuda a se sentir mais energizado e revigorado. Já a taurina é um aminoácido especial que também não entra na composição das proteínas, tem função antioxidante, contribui para processos metabólicos e fisiológicos, como a regulação da glicemia e da taxa de lipídios, e favorece o metabolismo energético. Também tem uma ação anti-inflamatória muito interessante, já pesquisada e já publicada na literatura científica. E eu trouxe para vocês outros benefícios potenciais da suplementação de taurina. Quais são eles? Primeiro, pode auxiliar na saúde ocular, tem um efeito antioxidante na retina, diminuindo a degeneração da retina, degeneração macular relacionada com a idade. Isso aqui é muito interessante. Pode beneficiar a audição, uma coisa sui generis. A taurina pode impedir que as células ciliadas no ouvido interno sejam danificadas, o que é um dos principais contribuintes para a perda auditiva. Pode oferecer efeitos neuroprotetores. Os efeitos anti-inflamatórios desse aminoácido podem reduzir a inflamação no cérebro e combater condições neurodegenerativas como a doença de Alzheimer. E pode ainda apoiar a saúde do fígado. A taurina tem efeitos protetores contra lesões hepáticas crônicas e agudas. Eu achei muito interessante isso aqui quando eu li esse artigo científico, traduzi e resolvi trazer para vocês exclusivamente nessa aula de hoje. E, finalmente, amigos, conecte-se com as pessoas. Sair de casa, misturar-se com outras pessoas é muito benéfico, tanto para os seus níveis de energia e disposição, quanto para a sua saúde, sobretudo quando você é mais seletivo com esse tipo de pessoa com quem você se conecta. Então, tente organizar atividades sociais com seus amigos, pode se voluntariar ou iniciar uma nova atividade participando de uma comunidade. Tem muita pesquisa sobre isso hoje, para a gente tomar conhecimento e se estimular a entrar em prática. Como, por exemplo, a pesquisa desses dois grandes autores que publicaram esse livro chamado Poder das Conexões, a importância do networking, como ele molda as nossas vidas. Tem um pequeno trecho aqui no livro que eu traduzi que diz o seguinte: o poder das conexões subverte a noção do individual e promove um paradigma revolucionário de que as relações sociais influenciam as nossas ideias, as nossas emoções, a nossa saúde, as nossas relações e o nosso comportamento e muito mais. E nesse muito mais, o nosso nível de disposição. Em uma outra aula recente, eu falei para vocês sobre este, que é o estudo mais longo e consistente sobre felicidade. E esse, que é o Dr. Robert Waldinger, que é o atual coordenador desse estudo, que já está em 4 gerações, portanto, um estudo de 80 anos, tem 3 conclusões aqui sobre o que é mais importante para você ter saúde, disposição e felicidade a longo prazo. Ter conexões sociais é ótimo para a nossa saúde e bem-estar. Ter conexões próximas, de alta qualidade, é mais importante para o nosso bem-estar do que o número de conexões. Então, aquelas pessoas realmente consideradas amigas trazem benefícios extraordinários para a nossa qualidade de vida. E ter bons relacionamentos não é bom apenas para os nossos corpos, mas também para os nossos cérebros. Então, aqui, eu concluo com vocês, com essa imagem, falando e enfatizando o poder das conexões para a saúde, para a felicidade, para os níveis de energia, e quero dar uma sugestão de leitura de despedida, agora em que eu faço essa revisão de tudo aquilo que nós vimos. Então, nós falamos aqui sobre a importância de dormir mais e melhor, aprender a gerenciar o estresse, movimentar-se mais, parar de fumar, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, adotar uma alimentação nutritiva, de preferência suplementada, limitar o consumo de açúcar adicionado, manter-se bem hidratado, adicionar alguns estimulantes naturais e conectar-se com as pessoas.
Lá no início da minha fala, eu falei sobre estoicismo, e eu queria, então, compartilhar com vocês essa dica de leitura para encerrar esta aula de hoje. Eu estou degustando esse livro desde o início do ano, chamado Diário Estoico, do Ryan Holiday, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Uma página por dia, para cada dia do ano. Então, essa é a minha dica final. E aqui eu me despeço de vocês, dando parabéns pela sua participação e vamos entrar em ação. Essas informações todas que foram compartilhadas só têm utilidade colocadas em prática. Você que está aqui nos assistindo, se ainda não é cliente nosso, recomendo que você entre em contato com o seu consultor para que você possa conversar mais, para que você possa conhecer o nosso programa de estilo de vida ativo e saudável e ele definir um programa nutricional para você e fazer o melhor acompanhamento para que você também possa usufruir dos melhores benefícios. E aqui eu me despeço de todos vocês com muita alegria e com muita satisfação. Uma excelente noite para todos.